Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia e Mercado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como as pessoas interagem na economia. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma tela branca com alguns pontos conectados e em letras verdes você pode ler EAD Mudando Realidades. E o sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, estou usando roupa social clara. E vamos agora para a nossa aula? Vamos começar então, essa aqui é a nossa quarta aula da disciplina. Vamos seguir o conteúdo dos 10 princípios da economia do professor Gregory Mankiw. E a gente vai seguir para os princípios que tratam sobre a interação das pessoas na economia e como elas formam o mercado e como elas reagem às regras do mercado, como elas podem realmente melhorar suas relações comerciais. Vamos para os slides? Estamos iniciando então nossa aula 4 e o conteúdo está seguindo então os 10 princípios da economia. Vamos ver os princípios número 5, 6 e 7. O 5 fala sobre o comércio e argumenta que ele pode ser bom para todos. O princípio número 6, ele fala sobre os mercados e argumenta que os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E, por fim, o 7 fala de uma exceção para o princípio 6. Ele fala que, às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. A gente vai estudar quais são esses casos, quais essas vezes, que são exceções, na verdade. Começando, então, com o objetivo da aula, a gente vai ver que essa aula tem como objetivo descrever como funcionam os mercados e de identificar quando a intervenção pública é necessária. Seguindo então os 10 princípios de economia, na nossa aula número 3 nós falamos de como as pessoas tomam suas decisões e agora na nossa aula 4 nós vamos falar de como as pessoas interagem e esses são os princípios que vamos abordar aqui. Como as pessoas interagem então, busca resumir como a economia ortodoxa entende a tomada de decisão dos indivíduos. Isso é muito importante para a gente na economia, para entender os modelos econômicos. Eu falei para vocês, então, que a economia ela se abraçou com a estatística para tentar criar um link com a realidade. Isso quer dizer que a gente usa os dados da realidade para tentar testar as nossas teorias. E as teorias que encontram mais evidências empíricas acabam crescendo na economia, e aquelas que são meio refutadas pelos dados acabam se adaptando ou sendo abandonadas. Então aqui a gente vai ver quais são algumas premissas dos modelos econômicos. Os modelos que eu estou falando são os modelos que são usados para elaborar a estatística. E a gente vai entender, então, como que os economistas entendem as pessoas dentro dos modelos teóricos, dos modelos mais ortodoxos, das escolas neoclássicas, escolas mais tradicionais. O princípio 5 fala que o comércio pode ser bom para todos. Esse princípio deriva da teoria escritas por David Ricardo. Ricardo que é um contemporâneo do Adam Smith, ele vai escrever na mesma época do pai da economia moderna, aquele livro da história da investigação sobre a causa da riqueza das nações, que nós comentamos na aula 2. David Ricardo vai se debruçar a falar sobre as benesses do comércio, de como a especialização comercial pode levar os países a produzir mais no seu globo, no seu arranjo produtivo. Ele dá exemplos de Portugal e Inglaterra, Portugal produzindo vinhos, a Inglaterra passando pela Revolução Industrial, produzindo tecidos com mais qualidade, mais eficiência, mecanizados. Ele fala sobre o comércio entre esses dois países, como que a Inglaterra comprando os vinhos de Portugal, Portugal comprando os tecidos da Inglaterra, pode fazer com que ambos juntos produzam mais e sejam capazes de consumir mais produtos. E ele não está errado, a gente tem muita evidência científica sobre isso, o comércio ele é uma das coisas que proporcionou tamanho sucesso nos últimos anos, a gente observou, assim, nos últimos séculos, na verdade. Nos últimos 2 séculos o mundo esteve um boom comercial, as relações comerciais aumentaram no mundo e isso proporcionou o crescimento econômico que a gente viu, que é sem precedente na história da humanidade, a gente produziu tantas coisas, tantas riquezas, como a humanidade tem vivido no último século, nos últimos 2 séculos.
E essa teoria é uma base, então, da teoria clássica, ela foi adaptada e está presente na teoria neoclássica, e hoje em dia a gente entende isso, assim, não está restrito somente ao capitalismo. Mesmo os países comunistas buscam fazer bastante comércio, a gente sabe que a especialização é muito importante, que você comercializar com outros países te proporciona variedade de produtos e aumentar o volume total de bens e serviços que estão disponíveis para consumo, que a gente já definiu que é o conceito de riqueza. Então, comércio aumenta sim a riqueza no mundo. Seguindo, a gente vai falar de outros pontos, a gente fala sobre como que a concorrência, ela tem uma característica bem peculiar aí quando a gente vai falar essa teoria do comércio. A gente fala que a concorrência veio, na verdade, que os concorrentes são competidores, mas também eles são parceiros. A ideia aqui de que quando você tem vários concorrentes da mesma área, você facilita o desenvolvimento dessa área. Por exemplo, você pode pensar no Vale do Silício, que é onde está a produção intelectual de áreas de informática e tecnologia nos Estados Unidos. O fato de você ter uma grande empresa lá, por exemplo, a Google, facilita para suas competidoras desenvolverem produtos de qualidade. Toda vez que tem um treinamento ou uma descoberta de novos paradigmas tecnológicos dentro de uma empresa, você tem isso transbordar para as outras empresas, e esse efeito de transbordamento de tecnologia faz com que as competidoras possam crescer também, possam chegar a novos produtos modernos, a novas descobertas. E assim, quando uma empresa está caminhando junto com outras, elas mantêm-se concorrentes, mas elas também são parceiras, elas estão cooperando entre si, mesmo que indiretamente, porque estarem juntas faz com que tenha muito mais sucesso do que se fosse um monopólio, uma única empresa governando tudo e organizando toda a atividade econômica. Mais uma defesa, então, para o comércio. Além disso, a gente fala sobre o custo, né? O custo de oportunidade de produzir tudo que se consome é muito grande. Você deixa a oportunidade que você está perdendo, é a oportunidade de se especializar naqueles produtos que você faz com mais capacidade, qualidade, aquilo que você gera realmente a especialização produtiva. Em suma, essa é a grande defesa do argumento de David Ricardo. É preciso haver uma especialização produtiva para você produzir um produto diferenciado, de qualidade, e faz muito sentido, né, gente? Na nossa vida a gente vive assim também. Você está aqui estudando para você aumentar a sua especialização, é para a gente não produzir tudo que a gente consome. Você não está aí fazendo seu sapato, sua roupa, sua comida e seu meio de transporte e tudo mais. Você faz algumas dessas coisas, mas não tudo. A gente tenta fazer isso também como economia, como nações, e isso aí vai gerar maior produtividade à medida que o trabalho fica mais focado, esse trabalho se torna mais especializado e de maior qualidade. Essa é a grande defesa desse princípio. Seguindo, a gente vai ver então como funciona a escala dessa especialização produtiva. A especialização passa por um processo de compreensão do processo produtivo, que vai gerar inovação dentro do próprio processo produtivo, o uso mais racional dos recursos naturais, com o crescimento real da economia sendo gerada nesse uso melhor dos recursos. A primeira aula falamos que os recursos são escassos. Eu tenho que usar esses recursos escassos da forma mais otimizada ou possível. Eu tenho que usar da melhor forma possível. Só assim eu vou aumentar a produção que eu vou gerar com esse mesmo recurso. Se eu aumento a produção real da economia, eu consigo proporcionar melhores salários, melhores padrões de consumo, que vão incentivar a produção e, no geral, vai levar a melhor qualidade de vida. Lembrando que a economia a gente não olha muito, né? Saúde, educação, segurança, não tem outros fatores, não. A gente é pessoa simples, né? Economista vai olhar a qualidade de vida como padrão de consumo. Então, renda já vai ser qualidade de vida, consumir bens e serviços tem qualidade de vida. Aqui é uma visão mais simplista, né, dessa qualidade, mas está muito ligada à especialização produtiva. É muito óbvio isso quando você vê os países que enriqueceram, são aqueles países que se especializaram em produtos de qualidade, exportaram esse produto. Tem muito a ver com o processo de industrialização também. À medida que você se especializa, você torna o produto mais complexo, e esse processo de ficar mais complexo passa pela escala industrial, o que também é muito vantajoso porque você aumenta a escala de produção. Quando quer dizer escala, quer dizer o volume nesse sentido. Imagina você fazer uma coisa bem manual, tipo costurar uma roupa com agulha e fazer à mão. Agora você imagina fazer uma escala industrial. Você faz com máquinas, equipamentos, um processo padronizado. Olha a velocidade que você produz. Então, aí, nesse sentido, a gente pensa no crescimento puxado pela especialização. Esse foi o princípio número 5. A gente segue o princípio número 6, que vai falar sobre os mercados
e vai argumentar que geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Isso porque o mercado tem na sua caixinha de ferramenta uma ferramenta econômica muito importante que organiza a mão invisível do mercado, que é uma forma de organizar a economia de mercado e é uma forma que você, às vezes, não vê em algumas economias de planejamento central, que são aquelas economias muito planificadas no modelo mais tradicional e mais antigo do comunismo. A gente vê o sucesso no capitalismo está ligado ao uso do mercado. Porque o mercado, ele se adapta muito rápido, sem necessidade de você mudar muito o planejamento. Você tem uma rapidez, o dinamismo que é proporcionado pela flexibilidade dos preços. O mercado é a maneira que a gente passa a mensagem para todo mundo muito rápido. Se um preço de um produto fica muito caro, muitos produtores querem produzir aquele produto, porque ele está dando lucro. E a gente, consumidor, a gente fica assim, meio distante, meio refletindo. Devo mesmo trocar de carro? Ficou tão caro o carro. Então a gente também freia um pouco esse mercado. Mas é mais importante ainda o tanto que você atrai os produtores. O carro ficou muito caro e aí de repente surgiram tantos concorrentes e o carro elétrico chegou, porque o carro ficou muito caro. Houve espaço para o carro elétrico. E aí você vai ter várias novas empresas chegando e concorrendo, fazendo concorrência por esse mercado. E assim que a gente consegue organizar melhor a atividade econômica e sanar as necessidades humanas que vão sendo modificadas ao longo do tempo. Aquilo que cai muito no gosto das pessoas, aquilo que a gente quer muito consumir, aumenta de preço. E ao aumentar de preço, a gente espera que aumente a lucratividade, por isso atrai muitos novos produtores, atrai capital, atrai pessoas, atrai tecnologia, atrai todos os recursos produtivos, realoca a organização produtiva da economia para a gente organizar a economia ao redor daqueles produtos que agora se tornaram mais interessantes. Um exemplo disso é como a tecnologia ocupou espaço nas últimas décadas. Quem diria que a internet e seus frutos ocupariam tanto espaço no mercado? Teriam tantas empresas multimilionárias, tantas empresas, tanto de software quanto de hardware, empresas produzindo tanto computador, tablets, celulares, quanto empresas produzindo softwares de qualidade. Quem diria que a gente teria tanta profissão de tecnologia da informação? Por exemplo, quem imaginaria isso na década de 70, 80? Em poucos anos, aí, nos últimos 50 anos, a gente mudou completamente o nosso padrão de consumo em relação a esse novo mercado que é a tecnologia. E esse dinamismo, essa rapidez só é possível porque a gente está numa economia de mercado que reflete essas necessidades na oscilação de preços. E os preços daquelas coisas que estão muito desejadas, muito buscadas, hypadas, como dizem os jovens, esses preços sobem. E essa subida de preço é um sinal muito importante para produtores e para consumidores. Isso que vai organizar a famosa mão invisível do mercado e vai maximizar a alocação de recursos da economia e, com isso, maximizar o bem-estar econômico. É uma coisa que as economias planificadas já entenderam. Hoje em dia a gente quase não tem mais o comunismo clássico, mesmo países comunistas como a China usam muitas estratégias de mercado, com oscilação de preço, para ter dinamismo econômico, para ter competitividade e para ter, assim, produzir aquilo que o mundo quer consumir. A estratégia de mercado ela foi tão importante que ela venceu a barreira até do capitalismo e entrou em todas as estruturas de mercado. É sem dúvida uma das coisas muito que organizam a gente para um potencial produtivo que a gente vive hoje. Traz a gente para viver toda a riqueza que existe na contemporaneidade. É a gente organizar a nossa produção por meios de mercados. Mas existem exceções. E isso é o princípio número 7. O princípio número 7 vai falar sobre, às vezes, só às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Às vezes os mercados não funcionam muito bem. Para a economia ortodoxa, que é a teoria neoclássica, a gente vai defender sempre o livre mercado. Essa aqui é a teoria que a gente está estudando hoje, né? E aí, o papel do Estado fica muito resumido, a gente já falou sobre isso. O papel do Estado é só defender a liberdade de atuação dos mercados, o direito à propriedade privada. Só que a gente vai ver, isso aí muito estudado em detalhe na economia institucional, que existem falhas de mercado. Existem algumas situações que o mercado falha. E aí, o papel do Estado é promover regras que melhorem o mercado e buscar corrigir essas suas falhas.
né? Algumas falhas, por exemplo, elas são expressadas na forma de externalidades. As externalidades elas podem ser positivas ou negativas. As externalidades acontecem porque algumas situações têm efeito na realidade, mas não é possível ou é muito difícil dar um preço para essa situação. Exemplo de externalidade, por exemplo, a gente pode pensar numa externalidade positiva, a educação. Quando você busca educação, você faz uma faculdade, você quer você ganhar mais renda, você quer você ter emprego melhor, você quer você trabalhar sentado, você tem suas ambições pessoais. Mas a sua educação, ela transborda também para o seu país, para a sua família, para várias empresas ao redor de você. Uma pessoa bem formada em finanças melhora a gestão de uma empresa e melhora, então, se você tem um curso muito bom formando várias pessoas, vai melhorar o ambiente de negócio de uma cidade. E isso acaba gerando um efeito positivo em vários cenários que não estão sendo precificados pela sua educação. Você só queria ganhar um salário melhor, mas de repente toda a sua cidade está melhor porque alguns trabalhos estão sendo mais bem feitos. E isso vai gerar uma externalidade positiva para a educação. A gente entende que a educação ela pode gerar efeito para além daquela pessoa que se educou. A mesma coisa para a energia solar. A pessoa que coloca energia solar, coloca um painel solar, ela está querendo economizar na conta de luz. Mas aí ela acaba afetando menos o meio ambiente. E com isso melhorando outras relações importantes para a vida na Terra. De novo, a gente vê isso para vacinação. Você vacina seu filho para ele não morrer de rubéola, para ele não pegar sarampo. Mas, ao ter aí uma turma com 80% de crianças vacinadas, 90%, mesmo aquelas que não foram vacinadas, estão protegidas. O que é importante, às vezes a gente tem crianças que não podem se vacinar. Ela tem uma doença autoimune, impede ela de se vacinar. Mas aí, se você tem uma sala vacinada, você vai ter uma externalidade positiva sendo gerada, proteger essa criança também. Ao mesmo tempo, as externalidades podem ser também negativas. Por exemplo, a poluição. Quando um frigorífico gera dejetos que são jogados na água, ele não está fazendo aquilo de propósito, né? Ele só está fazendo aquilo porque é a forma mais barata de se livrar dos rejeitos, das sobras da sua produção. Se ninguém proibir, ele vai jogar no rio, vai matar a água da cidade, vai matar os peixes, vai contaminar, e tudo bem, né? E a gente tem que impedir, então, para isso não acontecer. É a mesma coisa com as queimadas de matas. A pessoa está queimando, não é necessariamente ela quer destruir, né, aquilo que é matar os animais, quer matar a mata, mas às vezes ela tem um outro objetivo que acaba levando essa queimada e isso acaba prejudicando todo mundo. A emissão de gases do efeito estufa, né, contaminação das águas, do ar. O meio ambiente é um dos grandes exemplos da externalidade negativa. Ninguém abre uma empresa pensando, eu vou contaminar o ar. Mas, às vezes, abriu uma olaria ali para fazer tijolos e acabou contaminando o ar da região. Cabe ao governo fazer regras para incentivar que existam mais ações das externalidades positivas e reprimir as ações que geram externalidades negativas. Exemplos disso são as bolsas de estudos para os alunos estudarem, fazer faculdade, são as faculdades públicas e gratuitas, e outro exemplo são as regras que colocam tributos para produtos que têm externalidades negativas. Por exemplo, a bebida alcoólica, que acaba com a saúde das pessoas, gera acidente de trânsito e é mais tributada. Mesma coisa o cigarro, que acaba com a saúde das pessoas e sofre um tributo maior para ficar mais caro, para tentar diminuir o seu consumo, para a gente reprimir esse consumo para evitar falhas na saúde das pessoas. Esses são exemplos das externalidades. A gente vai ter outras falhas de mercados também, né? No geral, nas falhas de mercado, a gente vai compreender que cabe ao mercado minimizar as externalidades negativas, maximizar as externalidades positivas. E o exemplo de externalidades positivas também pode ser segurança, educação, meio ambiente, cultura. E ainda exemplos de externalidades negativas pode ser o poder de mercado, que se concentra na mão de algumas empresas quando elas ficam muito grandes, dominam muito o mercado. A assimetria de informações, quando as empresas têm muito mais informações sobre você do que você consegue pesquisar sobre o produto da empresa, ou quando concorrentes acabam tendo acesso diferente às informações. O custo de transações e essa lista de externalidades negativas aqui, esse é um objetivo assim, que se dedica muito a essa economia institucional. Estudar sobre isso, como isso afeta a economia e como a gente pode criar mecanismos para a elaboração de boas políticas públicas para o Estado combater esse tipo de externalidade negativa. Terminamos assim o princípio número 7 e
Fica por aqui nossa aula. Agradeço vocês pela participação e aguardo você na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.